Sejam todos bem-vindos. Conforme está a ver o tema, hoje vamos falar da diferença entre a célula procariótica e a célula eucariótica. Então, sendo assim, eu trago aqui a comparação das duas células. Tem um vídeo aqui no canal que fala da célula procariótica e da célula eucariótica. Hoje eu trago um breve resumo sobre essas duas células. Então, aqui percebe, aqui você tem as estruturas, e aqui você tem a célula e tem essa classificação. Então, parede celular é uma estrutura e esta estrutura está presente na célula procariótica, assim como na célula eucariótica. E você consegue ver aqui que nós temos a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela pode ser chamada de membrana plasmática, assim como uma membrana celular. Então, quando falam de membrana plasmática, estão a falar da membrana celular. E qual seria a função da membrana plasmática? A função da membrana plasmática ou membrana celular é de regular a saída e a entrada de substâncias no interior da célula. E esta membrana plasmática ou membrana celular está presente na célula procariótica, assim como na célula eucariótica. Então, continuando, é só entender que a célula procariótica ela é muito primitiva em relação à célula eucariótica. Isso eu já tenho dito no vídeo que fiz aqui no canal. Vou deixar o card aí no canto superior direito. É só clicar no card e vai acessar este vídeo que fala disto. E continuando, aqui nós temos o núcleo. O núcleo é uma das diferenças mais marcantes entre a célula procariótica e a célula eucariótica. Percebe? Aqui na célula procariótica está escrito que o núcleo não está presente na célula procariótica, mas sim está presente na célula eucariótica. Então, a célula procariótica não apresenta núcleo. Por não apresentar o núcleo, a sua informação genética encontra-se dispersa no citoplasma. Isso tudo já expliquei no vídeo que fala da célula procariótica. Então é só acessar a descrição deste vídeo. Tem este vídeo, a descrição deste vídeo tem este vídeo que fala de célula procariótica. E na célula eucariótica, lá já é diferente, nós encontramos o núcleo. E o núcleo, lá dentro do núcleo, nós temos a informação genética, que neste caso é um material genético que tem todas as informações sobre as características, semelhanças, tudo por aí em diante está dentro do núcleo, já está organizado. O núcleo já está organizado lá, diferentemente da célula procariótica que não possui tal núcleo. E nucleolo. Falando de nucleolo, nós temos que saber que na célula procariótica não está presente nucleolo. Isso significa que é ausente. Por que eu digo que é ausente? O fato de nós não termos um núcleo, como é que nós vamos ter o nucleolo se nós não temos o núcleo? Porque o nucleolo encontra-se dentro do núcleo. Então, se nós não temos o núcleo, automaticamente não teremos o nucleolo, porque o nucleolo está dentro do núcleo. Enquanto que na célula eucariótica já é diferente. Nós já temos lá nucleolo, pelo fato de nós termos o núcleo, já temos o núcleo, então o nucleolo está presente. E continuando, aqui nós temos a questão de ribossomas. Ribossomas não é 100% considerado, os ribossomas não são 100% considerados as organelas celulares. Por quê? Porque elas não são assim tão membranosas, então é o fato de não serem considerados assim tão como organelas celulares. E, então, os ribossomas estão presentes na célula procariótica, assim como na célula eucariótica. E continuando, mas uma coisa muito interessante sobre os ribossomas na célula procariótica, eles são bem simples, são bem menores, são menos complexos. Já na célula eucariótica, os ribossomas lá já são maiores e também são mais complexos em relação aos ribossomas que estão presentes na célula procariótica. Não confunda. Temos o retículo endoplasmático. Sobre o retículo endoplasmático, vou fazer um vídeo específico que fala sobre o retículo endoplasmático, explicando a própria estrutura, pelo que é constituído. É só deixar o teu like, subscrever-se no canal e também comentar se precisa deste vídeo ou não. Então, assim significa que o retículo endoplasmático está presente na célula eucariótica, mas está ausente na célula procariótica. Então significa que a célula procariótica não possui retículo endoplasmático, mas a célula eucariótica possui sim retículo endoplasmático. Temos a questão de lisossomas.
Lisossomas também estão ausentes na célula procariótica, mas estão presentes na célula eucariótica. Não confunda, eucariótica. Temos centríolos também. Centríolo é uma estrutura, é uma membrana, ou melhor, é uma organela celular que está presente na célula eucariótica, mas está ausente na célula procariótica. Não confunda, não confunda. E continuando, nós temos as mitocôndrias. As mitocôndrias também estão ausentes na célula procariótica, mas estão presentes na célula eucariótica. Temos a questão de cloroplasto. Sobre essas estruturas celulares, vou fazer um vídeo específico para cada tipo de estrutura celular. Então é só comentar aí na descrição, é só comentar aí no bloco dos comentários se você precisa deste vídeo ou não, que eu farei um vídeo específico que fala de cada tipo de estrutura. Essas estruturas que estás a ver aqui, vou fazer um vídeo específico que fala de cada uma delas, explicando, trazendo a própria imagem, explicar todas as funções. Mas de uma forma rasgada ou de uma forma sintética, cloroplasto é uma estrutura responsável pelo processo de fotossíntese. Acredito que já ouvi falar deste processo de fotossíntese, que é o processo pelo qual as plantas conseguem sintetizar ou conseguem produzir o seu próprio alimento. Isso vou explicar, vou fazer um vídeo específico que fala do cloroplasto. Então, as células procarióticas não possuem cloroplasto. Não possuem cloroplasto pelo fato das células procarióticas serem bastante simples. As células procarióticas são bastante simples e por isso não possuem o cloroplasto. Mas as células eucarióticas sim possuem os cloroplastos ou cloroplasto. Então é isso. E continuando, aqui nós temos vacúolo central. Vacúolo central não está, ou melhor, está ausente na célula procariótica. A célula procariótica não possui esta estrutura, não possui vacúolo central. Mas a célula eucariótica, ela possui. A célula eucariótica possui. É por isso que aqui está escrito presente. Então, continuando, aqui nós temos o citoplasma. No vídeo também que fala da célula procariótica, está bem explicado sobre o citoplasma, o que é o citoplasma. Eu expliquei de uma forma didática, de uma forma detalhada sobre o citoplasma. Lá eu expliquei que o citoplasma é a parte onde todas as organelas celulares se abrigam, onde todas as organelas celulares fixam, estão lá na célula, onde estão lá na célula, estão alocados. Então, claramente que todas as células possuem o citoplasma, tanto a célula procariótica assim como a célula eucariótica possui o citoplasma. Então, sobre as diferenças, temos mais outras diferenças. Além dessas diferenças sobre a célula procariótica e a célula eucariótica, temos uma outra diferença, que é a questão do tamanho da própria célula. A célula procariótica, ela é menor em relação à célula eucariótica. Significa que, em termos de tamanho, a célula eucariótica é menor, enquanto que, aliás, a célula procariótica é menor, enquanto que a célula eucariótica é maior em relação à célula procariótica, porque a célula procariótica, ela é muito simples, é muito primitiva, não possui organelas membranosas. Quando nós falamos de organelas membranosas, estamos a falar de todos os elementos, de todos os constituintes da célula, exceto os ribossomas. Os ribossomas não são considerados organelas membranosas, mas a partir da parede celular, a partir de retículo endoplasmático, de complexo de Golgi, núcleo, lisossomas, centríolos, mitocôndrios, cloroplastos e por aí em diante, são considerados membranas, são considerados organelas membranosas. Então, e uma coisa muito interessante sobre a célula procariótica é que a célula procariótica, ela é unicelular, enquanto que a célula procariótica pode ser unicelular, assim como pluricelular. Mas o que seria isso de pluricelular e unicelular?
Quando falamos de unicelular, estamos a falar de uma única célula. Estamos a falar de indivíduos que são de seres vivos, neste caso, que são constituídos por uma e única célula. E um exemplo de seres vivos que são constituídos por uma e única célula, que é a célula procariótica, são as bactérias. As bactérias, elas possuem uma célula procariótica e também possuem uma célula unicelular, ou melhor, são unicelulares. Enquanto que nós, os seres humanos, nós temos várias células. Isso significa que nós temos a célula procariótica e também somos pluricelulares, porque temos trilhões de células. Então, see you!